E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje a gente vai falar sobre a ditadura do proletário. Por que falaremos da ditadura do proletário? Porque muitas pessoas citam a ditadura do proletário sem ao menos procurar saber o que é a ditadura do proletário. Então eu vou falar hoje uma explicação muito rápida, muito tranquila, simples, prática, para que todo mundo entenda e não saia aí falando qualquer coisa sobre ditadura do proletário, citando em redes sociais, falando qualquer coisa aí, ok? Antes eu gostaria de convidá-los a me seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, para a gente trocar uma ideia por lá, acompanharem o meu trabalho de fotografia, tá muito bacana. Depois desse vídeo eu te espero lá, ok? Então vamos lá, gente, bem tranquilo. Ditadura do proletário. Quando a gente fala em ditadura, a gente já pensa num sentido negativo, porque obviamente ditadura seria o contrário de democracia, né? Ditadura, se a gente for seguir uma tradução ao pé da letra da ditadura, seria um governo, né, de quem dita. Pode ser uma pessoa, um partido ou um grupo, né? Mas é muito raso a gente ficar pensando assim que ditadura a gente se limita só a isso, né? Assim como também no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre democracia, que não existe um tipo de democracia, existem alguns tipos, né, algumas vertentes de democracia, e até a gente discutiu que aqui no Brasil, por exemplo, a gente vive uma democracia, mas será que é uma democracia como a gente pensa, né, como está no nosso imaginário, que as pessoas têm direito? Aí a gente viu nesse vídeo, que eu deixo o link aqui na descrição para você que não viu, a gente viu, discutiu isso e viu que, de fato, o Brasil tem uma democracia bem limitada, assim como grande parte do mundo. E no contexto de ditadura, né, a gente vai lá no século XIX, os pensadores do século XIX vão começar a trabalhar com esse contexto, partindo desse princípio que ditadura vem de quem está, né, ditando, quem está no poder, quem está organizando a sociedade. E a ditadura do proletário, ela é um modelo de governo, tá? Um modelo de governo que está entre o socialismo e o comunismo. Como assim? Eu fiz um vídeo também, um dos primeiros vídeos no canal, explicando qual que é a diferença entre o socialismo e o comunismo, tá? Depois você pode ir lá e assistir também, o link está na descrição. Mas a gente explicou que o socialismo seria a tomada do poder por parte do povo, por parte do proletariado. Tomada do poder da classe burguesa, né? O proletário toma o poder da classe burguesa, daquela estrutura de Estado da elite, e começa a fazer a sua transformação social. Lá na frente a gente vai ter o comunismo, que seria esse Estado, ele vai se desintegrar gradativamente, né? A gente vai ter a supressão das classes sociais, mas enquanto isso é importante que se tenha o Estado para os socialistas até chegar no comunismo, porque o Estado vai organizar, vai gerir, né, essa sociedade. E esse Estado, ele está nas mãos do proletariado. Então, a grande massa de trabalhadores, ela começa a tomar conta desse Estado. Então, quem está ditando as regras dessa sociedade, quem está no poder, quem está definindo agora os padrões, seria o proletariado. Então, é uma ditadura a partir do princípio de que você pensa de quem está ditando as regras, mas é uma ditadura da maioria sobre uma minoria, que seria a antiga burguesia que antes estava no poder. Essa que é a questão. Até mesmo é possível dizer, lá no século XIX, os pensadores do século XIX, eles vão tratar o termo ditadura do proletário, mas o termo ditadura do proletário, em que sentido? O ditadura do proletário visa uma democracia do proletário, tá? É uma ditadura onde você tem a maioria no poder decidindo sobre o país, sobre aquela nação. Então é uma democracia, uma maneira democrática de poder se governar. Aí você pensa assim, os trabalhadores tomaram o poder da burguesia, então aí fizeram uma ditadura, aí é sacanagem. Mas a questão que a gente precisa entender bem é que quando os trabalhadores eles fazem isso, tomam o poder da burguesia, essa burguesia ela tem opções. Ou ela se adequa àquele contexto, ou ela foge daquele país, ou ela luta contra esse contexto e possivelmente ela vai ser massacrada. Isso é o que nós já vimos na história, tá? Isso nós já vimos na história e na maioria das vezes essa burguesia ela foi massacrada. Então se antes você tinha uma burguesia no poder, tá? Você tinha uma burguesia no poder e uma grande massa de trabalhadores que tinham que estar sujeitos à exploração dessa burguesia, que elas tinham meios de produção, né, tinham os meios de comunicação, né, tinha a estrutura das leis ao seu favor. Agora a gente inverte. A massa de proletários sobe,
ao poder e a burguesia fica ali embaixo, agora onde a massa de trabalhadores, das pessoas, né, o povo em geral, que vai ter agora as atitudes dessa nação. Então quem está ditando é um grupo, o grupo dos proletários. Nada mais simples do que explicar dessa forma. É isso que é uma ditadura do proletário, e já que esse grupo, que é o maior, né, que na maioria dos locais aí representa 99% da população para mais, tá? Já que eles estão no poder, eles fazem desse poder uma democracia para eles, né? Então você pode ter modelos, né? Você pode até, tem casos que você tem um líder, aí você fala, então esse líder é um ditador? Tem casos e casos, tá? A gente também não pode ficar falando. Vou dar um exemplo. Na União Soviética você tinha o líder, logicamente. Você tinha o Lenin no início ali da Revolução Russa como líder, mas que dizia todo o poder aos soviets. Soviets significa conselhos, tá? Então os conselhos em várias cidades da União Soviética, formados por trabalhadores, né, proletários e soldados, eles tinham uma participação decisiva na política da União Soviética. Você tinha o líder, isso que eu estou falando, mas você tinha os soviets, os conselhos que decidiam. Está feita um modelo de ditadura do proletário. Nada mais simples do que isso para entender. Então, até que se tenha essa estrutura do Estado dentro do socialismo até chegar ao comunismo, se faz essa famosa ditadura do proletário, que, dependendo do ponto de vista onde você estiver, se você estiver do lado da esquerda, da socialista, do lado dos proletários, você vai entender isso como uma democracia. E, dependendo do ponto de vista, como eu disse para vocês, do lado da burguesia, que perdeu, né, o seu poder, perdeu o controle do Estado, perdeu o controle das leis, perdeu o controle do modelo da sociedade, a burguesia, logicamente, que não vai gostar disso e vai julgar, né? Aí se a gente for discutir, por exemplo, o Brasil, tem muita gente que vai falar que o Brasil é uma ditadura do proletário. Teve até o caso da mulher que foi no Planalto, né, no Congresso, né, com aquela invasão das pessoas que queriam ditadura militar no Brasil. Poucas pessoas, né, não sei se eram 7, 8 pessoas, 9. E ela apontou para a bandeira Brasil, Japão, que tinha lá no Congresso, e falou assim que a bandeira do Brasil está ficando vermelha, olhando para a bandeira do Japão. Depois ela tentou até se justificar. Depois eu posso até fazer um vídeo falando o que eu penso sobre isso, mas acho que a maioria já sabe, né? E aí ela fala que a bandeira nossa está ficando vermelha, né? Eles costumam dizer que o Brasil vive uma ditadura do proletário. O primeiro sentido é que aquela bandeira do Japão está lá como uma homenagem à imigração japonesa, que faz parte de um dos pilares da formação da nossa cultura, da nossa economia, tá? Que é importante. E agora, falar que o Brasil é uma ditadura do proletário, você vê proletário no poder, você vê proletário definindo alguma coisa no Brasil, você vê os proletários tendo o mesmo direito da lei que uma elite burguesa tem? A gente não vê isso, tá? Não é a definição de um partido que ficou muito tempo no poder, que nem era socialista, tá? Isso depende muito do ponto de vista, mas o Partido dos Trabalhadores não é um partido socialista. Você pode definir ele como esquerda, dependendo, mas existem as esquerdas, né? Ele pode estar menos à esquerda do que outros grupos. Mas a gente sabe que a elite brasileira, desde os tempos da colônia, dos tempos do Império, já falei sobre isso várias vezes, ela domina, né? Ela tem poder das leis. Ela tem tudo no Brasil, ela tem o poder dos meios de produção. Os trabalhadores, eles estão na defensiva no Brasil. Então não dá para dizer que a gente está vivendo uma ditadura do proletário no Brasil. Quem fala isso, fala com base em nada praticamente. A gente não tem uma base. A questão de programas sociais não define que o trabalhador, os programas sociais que o Brasil adquiriu, que o Brasil foi tendo ao longo desses últimos anos, das últimas décadas, não define que a gente vive numa ditadura de fato do proletário, porque os trabalhadores eles não estão participando democraticamente do Brasil e não estão tendo tanto direito à voz, estão tendo muita luta, os trabalhadores estão reivindicando seus direitos, estão conquistando direitos, mas isso é muito aos poucos, tá? Então a gente não vive uma ditadura do proletário. Pena de quem fala isso sem base nenhuma. Essa que é a realidade de fato do que vem acontecendo no Brasil, de quem fala sobre ditadura do proletário sem saber de fato o que é. Então é isso, gente. Eu espero ter esclarecido para vocês o que é esse conceito de ditadura do proletário, para que todo mundo entenda que a gente não vive uma ditadura do proletário, tá? Do proletariado ou do proletário. Não deixe de me seguir nas redes sociais, não deixe aí de seguir aqui no YouTube também, né? De se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí pedindo novos vídeos, trocando uma ideia. Eu vejo vocês nos próximos vídeos do Parabólica. Um grande abraço e tchau!